Olá, gurias, tudo bem? Ana Paula Barroni, hoje aqui para dar um treinamento para você sobre a base Mary Kay. A base Mary Kay é um produto que até dispensa comentários, né? É o produto mais vendido da marca e é a base mais vendida no Brasil há anos. Então, ela é a líder do mercado brasileiro de bases. A mulher brasileira tem o hábito aí de se maquiar, né? Há alguns anos que a base passou a fazer parte mais da rotina mesmo das mulheres do que propriamente dito de um casamento, uma festa, como muito antigamente se fazia, né? E então a Mary Kay há anos lidera esse mercado com a base. Essa base sofreu alterações, né? Há um ano e pouco. Antes ela era rosinha. E ela então ficou ainda melhor. Então a base que as pessoas já conheciam foi desenvolvida aí pelos nossos cientistas algumas evoluções para torná-la ainda melhor. E hoje nesse treinamento nós vamos falar realmente o que é a base, o que ela tem de diferencial das outras bases. Nós vamos entender como escolher a cor ideal da nossa cliente, entender tom, subtom, né? Então esse treinamento ele pode ser assistido tanto por você que é uma consultora de beleza, quanto por uma cliente que tem aí a curiosidade de entender por que essa base é tão maravilhosa, por que é a base número 1 e até alguém que tá aí querendo decidir a base que vai começar a utilizar. Se você é consultora de beleza, quando você terminar de assistir esse treinamento, eu vou te convidar para assistir um bem rapidinho de 15 minutinhos para então entender estratégias de vendas dessa base, né? Então, um treinamento complementar. Esse pode ser assistido por qualquer pessoa aí que queira saber um pouco mais sobre base, inclusive maquiadoras, né? Que queiram conhecer um pouco sobre a nossa base. Então, vamos lá que nós vamos falar um pouquinho sobre a base número 1 do Brasil, o que ela tem de diferente. Então, ela ganhou uma nova tecnologia, uma nova fórmula, uma atualização da sua fórmula há um pouco mais de um ano. E com isso também mais tons, né? Hoje a Mary Kay tem 26 tons dessa base disponível, ou seja, a Mary Kay promete ter um tom específico para cada brasileira. Então, para desenvolver essas cores foi feito um estudo e identificado aí o que a mulher brasileira precisava, né? Já que nós temos no Brasil, né, uma diferença de cor de pele gigante, então uma base que permitisse tonalidades diferentes. Então, hoje nós temos tons ivory, bege e bronze, que depois nós vamos entender o que significa. Mas o que essa base então ganhou assim de tão importante que torna ela uma base tão diferencial? Primeiro, que ela é uma base Tammy Wise. Tammy Wise é a linha de cuidados com a pele da Mary Kay mais famosa. E Tammy Wise significa retardo do envelhecimento. Então, a primeira coisa bem importante pra gente saber é que essa base, ela não é uma base só para te deixar mais bonita. Ela é uma base de tratamento. Ela é uma base que complementa o cuidados com a pele que você faz diariamente. Então, o uso dessa base, ele não vai só melhorar a tua estética, mas ele vai estar cuidando da tua pele, deixando ela mais saudável, deixando ela mais jovem por muito mais tempo, criando uma barreira física que vai retardar o envelhecimento da pele, que vai minimizar o efeito dos radicais livres, da poluição, do calor, do ar-condicionado. Então, a primeira coisa muito importante para te saber é que tu não tá utilizando somente uma base para te deixar mais bela, e sim para cuidar da tua pele e deixar ela mais saudável. Essa base, né, nessa reformulação, ela ganhou um complexo chamado Tecnologia Exclusiva IntelliMatch. O que significa isso? É uma tecnologia que contém nessa base que faz com que a base se adapte, né, se adeque à cor da pele de cada uma das pessoas. Então, apesar de ter 27 tons, ainda ela tem uma inteligência que assim que ela entra em contato com a pele, ela faz algumas alterações nela para que se adapte. E isso é muito comum da gente perceber quando a gente aplica a base na nossa pele. Por exemplo, eu tenho 3 tons de base que dá certo para mim. Até aquela ali ela é um pouquinho mais escurinha, então eu vou fazer uma coisa para mostrar para vocês aqui, ó. Essa base eu vou passar uma gotinha aqui na minha pele. Eu tô de base, claro, né? Olha só quando eu coloco ali como ela fica branca. Esse tom que eu estou utilizando é Ivory N140. Vou dar uma batidinha aqui, ó, para vocês perceberem.
tá em cima de outra base, mas observem que ela fica meia branquinha, né? Vou deixar ela ali um pouquinho, meia branquinha assim mesmo. Obviamente que ela tá em cima de outra, mas olha só, na medida que ela vai secando, ela vai adaptando ao tom da minha pele. Então é uma base que, inclusive, quando você passa, você tem que esperar aí 3 a 5 minutinhos, né? Aqui não precisou nem isso, porque ela tem essa tecnologia que vai adaptar a base ao teu tom de pele. Então, olha que maravilhoso! Uma tecnologia patenteada pela Mary Kay, então, para isso. Olha só, já tá sumindo. Então, essa base, além de ter essa tecnologia maravilhosa, ela tem alta duração. Então, essa base tem 12 horas de duração na pele. Nessas 12 horas, ela vai ficar totalmente sequinha, não vai apresentar oleosidade da tua pele. A gente usa ela por mais de 12 horas, né? A gente usa ela por... Nossa, às vezes eu maquio de manhã 7 horas da manhã e 10 horas da noite eu tô maquiada. Então, ela acaba durando mais do que as 12 horas. Mas a promessa da Mary Kay é que 12 horas ela fica intacta, sequinha. Claro que para isso a gente precisa também de um tratamento anterior da pele, né? Nós precisamos de uma pele cuidada, de uma pele hidratada, de uma pele saudável. Então, o uso do produto específico para lavar e de hidratar também é fundamental para que essa base tenha essa durabilidade toda que a marca promete. Então, essas 12 horas, por que a base vai ficar sequinha durante 12 horas na nossa pele? Porque ela tem micropartículas dentro da composição de sílica. Sílica é um produto que retira a umidade, retira a oleosidade da nossa pele, no caso. Para te entender, sílica é aquilo que vem dentro do... Sabe quando tu compra uma bolsa que vem um saquinho assim com uns granuladinhos? Se tu ler ali é sílica. Por que tem isso dentro de uma bolsa? É para a bolsa não mofar. E a Mary Kay tem dentro da composição, né, entre várias outras coisas, a sílica, que é o principal componente que vai retirar a oleosidade da tua pele, permitindo então uma pele sequinha por muito mais tempo. É isso que faz com que a base dure 12 horas de forma intacta na tua pele. Além disso, essa base, ela é mate, né? Então, ela é específica para pessoas que não gostam aí de pele brilhosa. Porém, nessa reformulação que tem o complexo 3D, ela deixa a pele luminosa. Então, eu tô maquiada, deixa eu ver que hora que é agora. Agora é 1h da tarde, tô maquiada desde as 6. 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1. Eu estou maquiada aí às 7 horas. A minha pele, ela tá seca, né? Ela não tem oleosidade, mas ela não tá aquele opaco, feio, ela tem luminosidade. Então, isso também é um diferencial dessa base. Ela não vai te deixar com a pele seca, ela vai sim te deixar com a pele sem oleosidade aparente, porém com luminosidade natural, o que é lindo e te deixa muito mais saudável. Deixa eu passar aqui meu slide para ver. Que mais? As cores certas, né? Então, nessa reformulação dos 27 tons, né? 26 tons que a Mary Kay oferece hoje, nós temos uma cor perfeita para cada pele da mulher brasileira. Então, se você já utilizou, por exemplo, a base daquela rosinha, você pode fazer um teste da nova base. O teste pode ser colocando na pele, ou então a Mary Kay hoje disponibiliza um link muito bacana, demora menos de 2 minutos, tu entra no link, responde algumas perguntinhas e você faz o teste da base. E nós costumamos utilizar e funciona muito bem. Até se você é uma consultora de beleza, use e abuse dessa ferramenta, principalmente nesse momento em que nós vivemos, né? Aonde se encontrar não é o mais adequado. Então, utilize, use e abuse desse link para poder fazer essas análises da cor da base e indicar a base ideal para cada uma. Então, essa tecnologia que capturou os tons também das mulheres brasileiras, foi feita uma variação com mais de 3.000 pessoas para conseguir, então, dentro da diversidade brasileira, encontrar os tons adequados. Então, é muito legal que tu entenda também um pouco dessa história, né? A Mary Kay não simplesmente coloca um tom novo, né? Mais de 3.000 peles de etnias diferentes brasileiras para, então, chegar nessa cor perfeita. Pesquisas sobre a pele da brasileira também foram feitas para adequar um produto, então, que permitisse uma pele mais seca, né? Que permitisse aí uma pele saudável, mas que não deixasse aquele aspecto opaco, que parece até que a base racha. Então,
essa junção de uma base mate, porém com uma tecnologia que deixa a tua pele viçosa, saudável e que te dá vontade de utilizar todos os dias, que tu não fica bonita somente para foto, e sim que tu fica bonita em todos os momentos e inclusive no presencial. Então essas pesquisas aí, por diversos anos, garantiu essa base perfeita para a mulher brasileira. Essa tecnologia, então, do 3D, né, que é o complexo do Tummy Wise, ela, então, junta a tecnologia da cor perfeita, a tecnologia da aparência perfeita, com a tecnologia saudável de uma pele, então, tratada, cuidada e com uma vida útil, uma vida saudável, uma vida viçosa por muito mais tempo. Então agora a base, além de ser uma base maravilhosa, a base número 1 do Brasil, ela também é uma base aí de tratamento. Então hoje uma pessoa que utiliza a base Mary Kay, ela pode ficar totalmente tranquila, porque ela tem aí o resveratrol, né, que é um componente muito utilizado hoje para produtos anti-idade. Então na própria base ela já tem o resveratrol, que vai retardar o envelhecimento. Ela tem a vitamina B3, que é excelente para o tratamento e para prevenção de manchas da pele. Então, quando tu tá utilizando a base da Mary Kay, a base 3D da Mary Kay, tu tá evitando, inclusive, novas manchas. Então, tu tá cuidando da pele. E ela tem os peptídeos especiais que ajudam, então, a cuidar da vitalidade da nossa pele, que faz um trabalho de harmonia, né, entre a saúde da nossa pele com o colágeno que já existe para defender ele e ele durar muito mais tempo. O colágeno é como se fosse uma molinha da nossa pele, né? A gente não repõe o colágeno através de produtos, mas a gente pode fazer uma proteção do colágeno existente. Então, lá na nossa pele, imagina que tem um monte de molinha que deixa a nossa pele flexível e por isso ela fica mais bonita, mais jovem. Então, a base da Mary Kay, ela tem esses peptídeos especiais que vão lá ao redor dessa mola e fazem uma proteção, né? Falando assim de uma forma bem simples para que seja entendido. E isso faz com que essa mola dure mais tempo, fique mais saudável e com isso você aparece menos o envelhecimento. Então, utilizando a base da Mary Kay, inclusive tu vai ter aí um aspecto de pele renovada por muito mais tempo. Além desses benefícios que a gente tem de cuidados com a pele, a gente sabe que a pele ela vai ficar muito melhor quando o tom de base estiver adequado. Então, vou te ensinar como identificar o tom de pele correto. Quando você pega uma base da Mary Kay, aqui atrás, ó, ela vai ter uma palavra, uma letra e um número. A palavra primeiro, né? Então, vai ter 3 palavras diferentes. Ou ela vai ser ivory, ou ela vai ser bege, ou ela vai ser bronze. Esse é o primeiro passo para te descobrir qual é o tom de base perfeita da tua cliente. Primeiro é saber se ela é ivory, se ela é bege ou se ela é bronze. Ivory são peles muito claras. Peles como a minha são peles ivory. Peles ivory são peles que geralmente ficam vermelhas ao sol e que pegam cor com menos facilidade. Então é a mulher mais branquinha, assim como eu. Pele bege é a grande maioria, né? É a pessoa que já tem um fundinho de cor na sua pele e que pega um pouco de cor mais fácil. E bronze são as pessoas de peles negras, né? Então são também uma grande proporção aí das mulheres brasileiras hoje tem pele negra. Então o primeiro passo quando eu tô tentando descobrir a cor da base da minha cliente é saber, ela é ivory, ela é bege ou ela é bronze. Aí nós vamos para o segundo passo, que é a letrinha. Então o segundo passo é saber se ela é C, N ou W. C é frio, N é neutro e W é quente, são as siglas em inglês. Então C, que é cool, que é frio, é aquela pessoa que quando ela for no sol, ela vai relatar que ela fica vermelha, principalmente na região da testa, região da bochecha, né? É um tom de pele que fica igual praticamente o ano todo, né? Que mesmo indo ao sol, à praia, dificilmente pega cor e quando pega também perde muito fácil. É uma pessoa que tem uma pigmentação menor.
O W é o quente, né? Que vem do warm, né? De quente. Então, é quem tem fundo de pele quente. Fica facilmente bronzeada. São pessoas que poucos minutos no sol já estão bronzeadas, que ficam com a marquinha do biquíni, que tem um tom de pele que muda muito durante o verão, né? Então, assim, tipo, às vezes ela fica 2 dias na praia e ela fica morena. Então, se tu é Ivory, tu tem uma amiga... se tu é frio, tu tem uma amiga que é quente, que tu morre de inveja. É mais ou menos por aí, né? Eu que sou Ivory e ainda fria, né? Dificilmente eu pego cor e eu percebo muito facilmente, por exemplo, a minha mãe, que tem um fundo de pele quente e que nós podemos ficar juntas, expostas ao sol, ela vai ficar morena muito antes do que eu, né? Então é bem fácil de identificar. As pessoas que têm a pele fria demoram mais para pegar cor e ficam mais vermelhas. As pessoas que têm o fundo de pele quente, que daí no nosso caso aqui é W, elas pegam cor muito mais fácil, ficam morenas durante o ano todo e não ficam com pontos vermelhos na pele. E o N, que nesse caso aqui eu mostrei pra vocês, que eu coloquei aqui na minha pele, que é o N, é o neutro. Às vezes fica bronzeada, às vezes não. É o tom mais fácil de acertar, porque ele não tem um fundo nem rosado e nem bege, nem laranja. Ele tem um fundo mais bege. Então, é a base mais fácil de acertar. Inclusive, são as mais vendidas, né? A bege N150 é a mais vendida. As Ivories, essa aqui, por exemplo, N140, é a mais vendida, ó, sumiu totalmente. Então, segundo passo é descobrir a letra. Então, eu já descobri que eu sou Ivory, né? Já descobri que eu tenho um tom mais frio e neutro, né? Então, tanto dá pra mim as N quanto as C, porque o tom é frio. E aí, agora eu preciso saber a cor exata dentro da cartela que a Mary Kay tem. Então, daí agora vai vir o número, né? Aqui, ó. Então, eu já descobri que eu sou Ivory, já descobri que o N e o C dá certo pra mim. Agora eu preciso descobrir o número. Os números, eles são bem simples. Quanto maior o número, maior a cor. Então, se eu já descobri que eu sou Ivory e eu tentei a N140 e ela ficou clara, eu posso ir para um número maior e assim sucessivamente. Ah, ela ficou escura, então eu vou para um número menor. Então, diferente de anteriormente, quando as bases eram só bege 4, bege 5, bege 6, e às vezes ela crescia o número, mas não mudava a cor, né? Assim, na proporção, hoje muda dessa forma. Então, os 3 passos muito simples. Selecionar se é bege, ivory ou bronze, entender se é C, W ou N e depois daí identificar o número para cima e para baixo. O ideal sempre é testar no maxilar, né? Aqui assim pra gente perceber a diferença da cor e descobrir qual que fica melhor. Importante pra ti que é consultora entender que às vezes a cor ideal da cliente não é a cor que ela mais gosta. Então nós, enquanto consultoras de beleza, temos que encontrar o tom ideal, aconselhar, né, sugerir para nossa cliente, porém quem vai decidir qual base que vai utilizar é ela. Então a gente tem aí vários treinamentos e esse treinamento também tem o intuito de te auxiliar a escolher o tom perfeito, mas nada, nunca nada vai substituir a opinião dela. O teste, né, o quiz de base também ajuda muito e a dica que eu sempre dou é, fez um teste de base para cliente, deu uma base, pega essa, a mais clara e a mais escura, essas 3, e daí coloca as 3 no maxilar e deixa ela escolher qual que ela prefere. Hoje que nós vivemos essa realidade, como que eu posso estar fazendo, Ana? Tem aqueles saquinhos, né, zip que fecha bem direitinho, então, eu fiz um teste online com a minha cliente, deu uma base, Ivory N140, eu vou mandar a 130 e vou mandar a 150 para ela, e a 140 que deu, nesses saquinhos, dá exatamente para uma aplicação, ela vai testar, que deu certo, ela vai passar no rosto todo e depois eu vou vender. Então, é uma forma, a gente não pode comercializar, a gente, né, mas é uma forma de testar à distância, porque muitas vezes eu mando também o vidrinho, mas se eu tenho 2, 3 clientes para enviar no mesmo dia, eu não posso enviar o vidrinho, então eu faço essa porção dentro do saquinho que serve somente para amostra. Entendemos aí sobre a base, entendemos que é necessário sim fazer uma limpeza da nossa pele antes de utilizar a base, a importância de hidratar a pele, mas agora vamos falar em um acabamento perfeito, uma pele perfeita? O primeiro passo aí da maquiagem, depois de limpar, hidratar e cuidar, é o primer, né? Então, pra gente ter uma maquiagem perfeita, duradoura, com excelente acabamento, nós temos esse amiguinho aqui. O primer, ele, como o nome já diz, ele
prepara a pele para a maquiagem. Então a gente utiliza antes da base. Ele é um produto siliconado, né? Ele é totalmente transparente. Existem primers com cor, que às vezes quando a pessoa espalha e depois começa a aparecer a cor embaixo, então não é o caso do primer da Mary Kay, ele é totalmente transparente. Ao aplicar, é nítido já no toque, a sensação de pele muito sedosa, então é isso que ele vai fazer na nossa pele, ele vai criar uma película sedosa, uma película que vai minimizar aparências de poros, vai minimizar aparências de linha de expressão, vai minimizar a aparência de cicatrizes, vai deixar a base deslizar mais livremente em cima da pele, vai economizar a quantidade de base, porque se ela não vai entrar tanto aí nas nossas marcas, ela vai ficar, eu vou gastar menos, e vai fazer com que ela dure mais tempo, porque a função dele é fixar a base. Então, o uso do primer, uma vez era, eu vou usar quando eu vou ter uma festa, um casamento. Não, usa todos os dias. E é uma gotinha, essa quantidade que eu coloquei aí, você vai dar ênfase para a região T, né? Que geralmente é uma região que possui mais oleosidade e geralmente é o local onde tem poros mais dilatados, podendo ser utilizado em todo o rosto sem nenhuma contraindicação. Pode ser utilizado todos os dias. O primer, assim como a base, é um produto não comedogênico, não obstrui os poros e tu vai estar maquiado utilizando e a tua pele vai estar respirando livremente. Segunda coisa, né, da maquiagem. Eu escolhi um primer adequado, agora eu vou passar a minha base. Fundamental, o uso de um auxiliar para aplicar essa base, ou seja, de um pincel. Então, a Mary Kay hoje tem 3 opções aí para aplicação de base, nós vamos falar sobre cada uma delas. 2 pincéis e uma esponja, tá? Eu posso utilizar só o pincel, posso utilizar só a esponja, mas eu vou te falar sobre o que eu acho mais adequado e o que também é indicação aí da empresa. Então, o Luiz Casco é um embaixador de maquiagens da Mary Kay e ele ensina, explica e desenvolveu essas ferramentas para auxiliar aí numa aplicação de base perfeita. Primeiro que, falando de utilização mesmo, né, de prática minha. Quando eu comecei a utilizar a base com pincel, a primeira sensação é difícil, né? A gente tá tão acostumado a passar base com a mão que parece que a gente não consegue segurar o pincel. É 2 dias e tu já fica extremamente adaptado e tu não quer mais saber de passar base com a mão. Benefícios, nunca mais tive a unha encardidinha assim embaixo, né? Que acaba deixando por conta da base. Nunca mais a toalha suja e até a pia do banheiro, então fica muito mais higiênico, muito melhor. Eu já uso a base direto na pele, né? E depois aí eu faço a aplicação com um aplicador. Vamos conhecer, então, quais são as opções de aplicadores que a Mary Kay tem, tá? Então, nós temos 2 tipos de pincel e uma esponja. Vamos começar pela aplicação mais leve, que é a aplicação da esponja. A esponja, então, ela pode ser utilizada para base, ela pode ser utilizada para corretivo, ela pode ser utilizada, inclusive, para o pó. Então, ela é um produto com mais do que uma função. Você pode, para base, utilizar ela para aplicar ou só para dar o acabamento. Para aplicar, vai deixar uma base, então, com uma aplicação mais leve. Você vai molhar ela, aqui ela já tá úmida, então ela vem bem menorzinha, né? Aí tu vai umedecer embaixo da água, com bastante água, ela vai crescer, ela vai dobrar de tamanho. Aí tu vai retirar o excesso da água, vai secar ela e vai fazer a aplicação. Tem um lado mais fininho e a bundinha, então, para ganhar velocidade. Feita a aplicação com a base, você vai da base com a esponja, você vai perceber uma aplicação mais leve, mais natural. Depois nós temos esse aplicador, que é o meu preferido. Esse é um pincel estilo kabuki, ele tem essa base plana, que permite, então, uma aplicação de base com batidinhas, onde a cobertura fica maior, ou deslizando, onde a cobertura fica menor. Ele tem essa ponta chanfrada, que permite bem acabamentinho de nariz, ao redor do olho, já o desenho da sobrancelha, então, eu acho fantástico. Esse aplicador é exclusivo para base, né? Então, não tem uma outra função para ele. A minha preferência é aplicar com ele e dar acabamento com a esponja. Fica perfeita, dura muito mais tempo a base, porque ele aplica um pouco mais grossinha a base e a esponja vem dando aderência com essas batidinhas e deixando ela mais uniforme. Então, uma cobertura um pouco maior e uma cobertura mais intensa, uma alta cobertura. Esse aplicador, ele tem milhares de cerdas muito finas e aí a aplicação com ele
esse, o ideal é batidinhas, né? E aí movimentos circulares para espalhar e dar acabamento. Então vai dar uma pele ainda mais coberta. Ele também pode ser utilizado para aplicar o primer antes da base, né? Então ele é muito bom para aplicação do primer também. E ele pode ser utilizado para os contornos com corretivo e até com pó compacto. Então é um pincel com mais funções. 3 opções diferentes para te encontrar a ideal para tua pele. O que tu não pode mais na vida é aplicar a base com a mão, né? Então nós temos hoje para ajudar também na adequação da base ideal para nossa cliente. Além do aplicativo, além do link, né, onde ela responde as perguntas, nós temos uma tabela comparativa de base. Então, se você conhece alguém que já utilizava uma base Mary Kay antes da rosinha e sabe a cor, nós temos uma tabela que auxilia na escolha da cor da base nova. Porém, como essa base tem mais tons, o ideal ainda vai ser sempre testar na pele, fazer então essa junção. A dica master de vida para ti é fazer a junção da base com o kit 3D, né? Então a pessoa já utiliza o gel de limpeza toda manhã e toda noite para limpar a pele. Ela já utiliza o hidratante do dia, que já tem protetor solar. Utiliza o hidratante da noite, né? Que então vai fazer essa renovação e auxiliar no rejuvenescimento da pele. Área dos olhos, né? Que é a parte mais sensível do rosto. E aí a base. Então, para ti que é consultora e para ti que é cliente também, se por acaso está assistindo isso para se conscientizar, a nossa pele, ela precisa de uma barreira física. Eu costumo dizer que a base é como se fosse a tinta de uma casa, né? Eu posso construir uma casa com excelente material. Se eu não pintar ela, ela vai ter uma vida útil menor do que se eu pintar. A tinta cria uma barreira física para a pele, para a casa durar mais. A base cria uma barreira física para a pele durar mais. Então eu já junto aí a tecnologia da base, né, que é 3D, com a tecnologia do kit, que é 3D também, e eu cuido da minha pele desde o momento de lavar até a maquiagem. Então eu vou ter uma base de confiança junto com um kit de cuidados com a pele de confiança. O uso da base diário, antigamente, era associado com aparecimento de espinhas e outras coisas. Obviamente que ainda existem bases que são assim, né? Bases que não têm uma qualidade como a base Mary Kay. Como eu falei pra vocês lá no começo, a base Mary Kay, ela é a base mais vendida do Brasil, né? É uma base aí vendida em mais de 30 países ao redor do mundo. E ela é uma base que já caiu no gosto da brasileira. Então, assim, é muito difícil alguém que nunca provou a base Mary Kay. Hoje a base Mary Kay, ela tem um valor muito competitivo no Brasil, né? Ela é uma base muito barata pela qualidade dela, eficácia e pelo tanto que ela é famosa, né? Ela é uma base que hoje custa R$69. Então é uma base bem acessível. Como ela tem uma pigmentação boa, uma cobertura boa, ela tem uma durabilidade legal, né? Então uma cliente que usa a base todo dia tem base aí para mais de mês. Uma pessoa que usa a base todos os dias, né? E às vezes elas duram até 2 meses, depende aí da quantidade que a cliente usa, mesmo utilizando todos os dias. Ela é uma base que permite camadas, então se eu passei uma camada de base mais leve e eu quero passar uma camada de base em cima, eu posso. Inclusive eu fiz a manchinha aqui para vocês perceberem e não aparece. Ela é uma base que, digamos que eu saí, né, agora eu tenho uma festa e eu não vou ter tempo de me maquiar novamente, mas eu quero dar uma reforçada em alguns pontos. Eu posso fazer isso, né, ela permite, por ela permitir camadas. E outra super vantagem dela é que você pode fazer contornos e iluminação com a própria base. Então, eu quero comprar uma base de um tom mais claro e um de tom mais escuro da minha pele para fazer contornos. Eu posso fazer os contornos escuros com uma base 2 tons mais escura que a minha pele, 3, e eu posso fazer a iluminação com uma base mais clara. É mais fácil, inclusive, do que com corretivos, por ela ser um pouco mais fluida. Então, existe essa possibilidade também. Enfim, que a base, ela tem um mundo de oportunidades aí. Importante tu saber identificar o tom, saber identificar como fazer a base durar mais. Depois da base, Ana, eu preciso utilizar um pó?
tu não precisa, porque como a base da Mary Kay ela é seca e mate, você pode não utilizar um pó e tu vai ter a mesma durabilidade e ela vai ficar sequinha. Quando você utiliza o pó, você tem uma camada a mais. Então, por exemplo, eu passei uma base e ainda vou passar um pó base. Eu vou ter uma camada a mais de pigmentação, vou ter uma camada a mais de proteção, vou ter uma camada a mais, logo a durabilidade também vai aumentar. Então, é uma questão de opção. Eu sempre digo, a base tem que usar todos os dias. O pó já é uma decisão tua. E eu vou falar por experiência própria. Eu utilizo a base todos os dias e o pó quando eu quero, assim, tipo, eu vou sair que é muito calor. Agora, com o uso de máscaras, o pó ajuda a manter a base por mais tempo embaixo da máscara, porque fica ali, né, esfregando a base. Então, eu gosto de utilizar pó. Se eu vou ficar no ar-condicionado, uma questão mais tranquila, eu gosto de utilizar só a base porque o aspecto eu acho ainda mais bonito. Antes eu não sentia isso, mas essa base deixa esse glow na pele, esse iluminado que é fantástico. Então, eu espero ter te ajudado com essas informações referente à base. Se você é consultora, assiste o próximo vídeo que eu vou te dar estratégias, dicas de como lucrar mais de R$3.000 por mês, atendendo só uma cliente por dia, falando aí da base. Nem tô falando de cuidados com a pele, tô entendendo que elas já usam cuidados com a pele e só falando aí de ter uma pele perfeita com o uso da base, você pode lucrar mais de R$3.000. Então, se você é consultora, segue pro próximo vídeo.